Salve rapaziada, NTR na área. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre mais uma das polêmicas da CB300. Ela tem algumas, né? E uma delas é um comparativo direto entre ela e a Twister antiga, né? CBX250 até o ano de 2008. Mesmo tendo menos potência, Twister acabava andando na frente. Por que isso acontece? Então, antes de começar a falar sobre o assunto, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, curta e compartilhe com seus amigos também e deixe seu comentário aí que é importante pra gente. Vamos lá? Bom, e o que acontece, né? Por que é corriqueira essa reclamação? Antes de mais nada, eu gostaria de salientar alguns pontos. Primeiro, podem existir casos de CB300 toda original andar na frente de rodovia que uma Twister toda original, uma Twister antiga? Pode acontecer, existem variações entre as motos, folgas e tolerâncias do motor acabam dando diferença, nenhum motor é exatamente igual ao outro, então isso pode acontecer, mas via de regra o que geralmente acontecia era o que? As duas motos em linha reta, numa rodovia por exemplo, a Twister tinha mais velocidade final, então ela atingia uma velocidade final maior, ela ia abrindo, né, da CB300 ali um pouquinho de final. Claro que as duas saindo parada, a diferença, né, acaba sendo favorável à CB. Mas para explicar isso de forma um pouco mais fácil, nada melhor do que um gráfico comparativo, né, 2 CS de dinamômetro, de duas motos 100% originais, tá? Nada moto preparada, é toda original a moto revisada, tudo certinho, ambas em bom estado, ambas as motos foram um serviço de teste de dinamômetro pós-revisão, então foi feita a revisão, a aferição de toda a moto e depois foi feito o teste de dinamômetro de cada uma delas para a gente conseguir montar esse gráfico aí então. Para facilitar o entendimento então, esse mesmo gráfico que vocês viram na tela agora, eu desenhei ele aqui para a gente poder falar um pouco sobre as diferenças dele, tá? E antes que alguém comente, tá? Não é uma questão de corte de giro, tá? De limitador de RPM, eu já vou explicar melhor isso aqui. Então é o seguinte, a gente tem aqui em vermelho uma CB300, o gráfico de potência nesse caso, tá? Um eixo rotação e o eixo potência. E em vermelho temos a CB300 e em verde temos um gráfico de Twister, tá? Então essa aqui é a simulação do desenho, do gráfico, né, mostrado na tela. Então logo de cara percebemos o que? Uma maior potência, né, da CB300, então isso é óbvio, até olhando a ficha técnica do fabricante, vai estar lá, a potência declarada ela é maior do que o de uma Twister antiga, tá? Então tem uma diferença não muito grande, né, de potência entre elas, a diferença maior está na rotação que isso vem, tá? E em teste de dinamômetro de rolo inercial, como a gente utiliza aqui, essa diferença acaba ampliando um pouquinho, então a Twister tem um pouquinho mais de perdas ali em relação à aferição de potência na roda, né, em relação à CB, a CB perde pouquinho ali em relação à potência declarada pelo fabricante no motor. Então a CB300 ela já inicia obviamente por uma cilindrada maior também. Ela inicia, e sendo monocilíndrica, né, ela inicia sempre tendo mais potência, até determinada fase de rotação e o motor entra em corte, tá? Então aqui seria o corte de giro do motor, a potência vem até aqui, entra o limitador em ação e aqui a potência derruba, por isso fica esse risco no gráfico. E em verde da Twister, então ela vai mais adiante, o limitador de giro dela é um pouquinho adiante da CB e acaba cortando também a rotação, tá? Só que aqui não é um problema de limitador, tá? Então o problema dessas motos está na própria construção de motor. Não é problema, na verdade, tá? Uma coisa para ficar bem clara, não significa que a CB300 seja uma moto ruim. Embora ela é envolvida em várias polêmicas aí, algumas até com razão, né? Alguns problemas que essa moto tinha, XRE, CB300, não é uma moto ruim, então, por não ter tanta velocidade final quanto uma CBX250, né, quanto a Twister antiga. Isso é uma questão de projeto, tá? Então muito particular da fábrica, né, questão do projeto, adequação, e acabaram desenvolvendo a CB300 dessa maneira, tá? É que a potência dela acaba vindo bem antes, então o seu pico de potência máxima vem numa rotação anterior. Todo motor que vem potência em giros mais baixos tende a morrer mais cedo também a aceleração dele. Então, por mais que a gente tire o limitador da CB300, percebam como essa linha de potência ela já está muito decrescente. Então, a tendência dela é continuar a fazer isso daqui. Ela vai descendo a potência. Então, mesmo que a gente tire o limitador, ela não vai alcançar no final de corte de giro, por exemplo, de uma Twister, a mesma potência que a Twister tem lá no corte de giro. A CB300 aqui daria menos potência, tá? Então esse é um dos primeiros fatores a ser analisados para a gente entender, né, por que uma CB300 tem mais cilindrada que a Twister, por que ela anda menos em rodovia, né? Então o objetivo da moto não era exatamente esse, tá? Não impede uma CB de andar em rodovia. Muita gente fala, não presta a moto então para dar velocidade final.
Pô, se você tem uma velocidade máxima de 110 por hora ali numa rodovia, a CB300 faz isso dando risada. Então, ela é mais do que suficiente para essa situação. Agora, é claro, na brincadeira de ver o top speed e tal, ela acaba andando menos, né? É uma moto que acaba amarrando o motor mais cedo. Raramente ela entra no corte, tá? Em última marcha. Tá? Novamente lembrando, aqui eu estou considerando motos todas originais, tá? Pneu original, relação original, a gente já vai falar a respeito, tá? Mas tudo ela original. Tá? Então é uma moto que dificilmente entra no limitador de quinta marcha. Tá? O motor ele morre a potência bem antes do limitador. Né? Então ele acaba muito cedo realmente esse motor e tem muita força. Então algumas particularidades de diferenças, né, internas desse motor, para quem não conhece a construção desses motores, a CB300 é óbvio que tem mais mudanças, mas ela é basicamente um pistão maior, né, que foi colocado ali num motor muito similar ao da Twister. A caixa de câmbio foi toda reescalonada e passou a ser 5 marchas em vez de 6 marchas. E a adoção do sistema de injeção eletrônica. Tá? Diâmetro de válvulas, garganta do cabeçote são as mesmas. Tá? CB300 tem um Venturi até do TBI até maior que a da Twister. Mesmo assim não foi suficiente para livrar um pouquinho a alta desse motor. Ela tem um sistema na admissão que é uma corneta longa ali para trás, fica dentro da caixa do ar. E isso também auxilia nesse grande ganho de potência que ela tem em rotações menores. Tá? Isso também não significa que você vai tirar aquela corneta de dentro da caixa do ar, né? Que ele alonga todo o sistema de admissão e tua moto vai passar até alta, né? Então isso vai mudar todo o acerto da injeção eletrônica, né? Precisaria remapeamento, etc, alterar a injeção dessa moto. Mas não é essa a questão dela, então são vários pontos, né? O primeiro deles, então, é essa questão da potência vindo muito mais cedo. Então isso acaba limitando. Então quando a Twister morre o motor, a CB300, né? Morre praticamente o motor de quinta marcha quase 150 por hora, não são todas que alcançam isso, algumas dão um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas elas entrariam no limitador ali em torno de 155 mais ou menos, entraria no limitador de quinta, né? É raro elas chegarem a isso. A Twister ainda tem um pouquinho mais para ir, então quando chegam as duas nessa velocidade, a Twister tem um pouco mais para ir. Entretanto, até nessa faixa de rotação, o CB300 é muito mais forte, tá? Então não estou levando em consideração o piloto, tá? Então vai andar na rua as duas motos arrancando parada, a CB300 tem a obrigação de arrancar na frente, tá? Uma questão de peso, muito pouca diferença para a Twister, e ela tem bastante potência a mais com essa potência vindo mais cedo. Então a CB tem a obrigação de pular na frente e abrir até uma certa distância até que a Twister consiga vir buscando e passar, tá? É óbvio que dependendo do piloto isso aí vai alterar, mas olhando só para a construção do motor, tá? Mas esse não é só o único ponto dela. Então, como eu comentei, essa moto ela foi reescalonada a caixa de câmbio, tá? E questão de medida de pneus também é diferente, tá? E o que isso tem a ver? A questão dessa moto deslanchar melhor de rodovia ou não também está atrelada a um atrito, né, gerado entre pneu e solo, é uma resistência à rolagem, né? Então a CB300 utiliza um pneu mais largo, por consequência, né, o pneu dela é 140/70/17 e da Twister 130/70/17. Então, em consequência, além de ser mais largo, ele acaba sendo mais alto, né, esse pneu da CB em relação ao de Twister. Então ele tem uma altura um pouquinho maior também, um pouquinho mais largo, o pneu obviamente é mais pesado, o pneu dianteiro também tem diferença. Então isso acaba, óbvio que traz mais segurança, né? A moto fica mais segurança para rodar e tal, mas isso acaba tirando também a velocidade final um pouquinho, tá? É uma pequena resistência ali que acaba gerando peso de pneu e atrito com o solo. E na Twister então o pneu é um pouco mais fino. E a outra questão da caixa de câmbio, né? Então a gente tem um câmbio na Twister escalonado de 6 marchas, com escalonamento um pouco mais próximo uma marcha da outra, e a CB300 5 marchas com escalonamento mais longo, tá? No final das contas as duas dariam uma diferença média, né, entre diferença de campana e toda a relação, né, do motor, a transmissão primária, caixa de câmbio, relação secundária, diferença de pneu e etc. A CB300 daria, mesmo com escalonamento diferente, em torno de 10 km por hora a menos, tá? De velocidade final. Isso levando em conta o corte de giro das duas motos. Se as duas conseguissem atingir o limitador de giro em última marcha, a CB em quinta e a Twister em sexta, ainda assim a CB300 ficaria em torno de 10 km por hora abaixo de velocidade. Então isso seria facilmente resolvido com um pinhão maior. Então um dente maior na CB300, né, ela é 37,13. Se a gente colocar um pinhão 14 dentes nela, alcançaria esses 10 km por hora a mais, né? Entretanto, isso altera a questão de multiplicação de torque e essa moto acaba ficando um pouquinho mais xoxa. É claro que algumas motos aceitam essa modificação, como eu mencionei, são motos e motos, modo de amaciamento, a própria moto quando sai zero da fábrica não é exatamente igual a uma outra, né? Sempre tem pequenas diferenças ali de funcionamento, de performance ali de motor. Então algumas motos aceitam melhor um peão 14 e outras não. Então você vai colocar às vezes um peão 14, vai matar a aceleração da moto, você vai ver quem vai me xingar, né? Então, e outras pessoas acabam colocando e funciona bem, né? Então isso é particular de cada um. Cada moto vai ser diferente da outra.
para alcançar então as mesmas velocidades. Só que a questão desse escalonamento, ele é muito em função, né, do próprio motor. Então, por exemplo, uma CB300 vem potência giro bem baixo, né, relativamente baixo. O escalonamento de câmbio é diferente de uma moto como uma Twister, por exemplo, que gira um pouco mais. Tá? Então a CB tem um escalonamento mais longo entre as trocas de marcha. Então você troca de primeira para segunda, a rotação cai bastante. De segunda para terceira, de terceira para quarta, de quarta para quinta. Cada troca de marcha tem uma porcentagem que você perde de RPM, né, de rotação. E no caso da CB300, essa porcentagem é maior de perda. Por que isso acontece? Então você trocou de marcha lá, quase no giro de potência máxima da moto, né, mais ou menos. Quando você troca de marcha, ela vai cair mais aqui para baixo, né? Só que ela tem uma ampla faixa aqui de potência, o torque também vai estar nessa região, então ela recupera melhor. Quando o motor ele é mais de alta e você tem um escalonamento desse, quando você troca de marcha é como se pesasse o motor e ele demora para embalar novamente, tá? Então por isso que a Twister vem com o câmbio de 6 marchas, porém mais curtos, né, o espaçamento entre as trocas. Então você trocou primeira para segunda para terceira e aí por diante, a rotação cai menos, tá? Então isso favorece o motor de mais alta rotação. Então a Twister consegue manter melhor uma velocidade mais alta, por exemplo, em rodovia, também em função do escalonamento. Agora é claro, quando as duas estão em última marcha, aí essa questão já não conta, vai contar a relação total, né? Relação final, relação da marcha, campana, engrenagem de virabrequim, etc., né, diâmetro de pneu e tal, que vai acabar alterando os números de velocidade. Tá? Mas, resumindo então essa parte aqui, não é a questão só da quinta marcha da CB. Então muita gente liga, né? A CB300 anda menos que a Twister porque ela é só quinta marcha. Tá? Não é necessariamente uma verdade isso, não é bem por aí. O primeiro ponto é a potência em rotação menor, é o projeto do motor da fábrica, é assim. Existe como alterar isso? Existe, uma boa preparação de motor e alguns pontos específicos do motor da CB300 que são alterados para que alcance um funcionamento mais parecido com a Twister, só que obviamente com mais potência. Aí sim a diferença acaba ficando gritante, a CB300 anda bem na frente. Tá? Mas são alterações que têm um certo custo, né? Alteração de cabeçotes, comando de válvula, ter que ajustar todo o sistema de injeção novamente, escapamento e tal, que aí conseguiriam andar muito mais na frente da Twister inclusive. Mas com pequenas alterações já é possível dar uma equiparada, né? Então como eu mencionei, às vezes uma troca de pinhão pode funcionar, ou às vezes diminuir 2 dentes da coroa em vez de trocar o pinhão também. Então é uma série de fatores, tá? Então é fato, né? A CB300 acelera muito mais, né? Anda muito mais até certo ponto. Chega numa determinada rotação, infelizmente não tem o que fazer, o motor morreu e a Twister continua empurrando longe, né? Então dá uma diferença bem considerável ali de velocidade final, mesmo a Twister tendo menos potência. Então esse é um fator interessante da gente analisar pelo seguinte, tá? Eu nem estou mencionando tanto números de potência, né? Porque não é isso que nos interessa aqui. Uma preparação de motor feita visando, né, velocidade final, rodovia, deve se assemelhar mais a essa curva em verde aqui que seria da Twister. Quando a gente faz um preparo de motor visando a rodovia, se a gente prepara o motor e ele fica dessa maneira, com certeza a velocidade final será menor, né? Mesmo que você tenha muita potência. Então você preparou o motor, ele ficou igual essa curva vermelha aqui. Ele sobe até giros intermediários e morre o motor. Não são motores interessantes para rodovia, tá? Então quando esse for o objetivo, né? Quando o objetivo é cidade, é melhor realmente motores assim, né? Você tem uma aceleração melhor, né? Mais forte desse motor. Mas quando o objetivo é rotação mais alta, rodovia, então a gente busca potência em giros mais altos, que isso vai causar aí um grande impacto, né, no funcionamento do motor, e o resultado geralmente vem muito em função disso, né? Da rotação que vem essa potência, né? Isso vai depender do equilíbrio ali de cabeçote, cilindrada, comando de válvulas, o escapamento escolhido, né? Então, na CB300 é um exemplo clássico, né? Poucos escapamentos funcionam bem nesse motor, porque o pessoal tem costume de trocar escapamento e querer uma velocidade final maior, né? É claro que isso é possível, né? Dependendo do modelo da moto, do quanto de restrição tem um escape original em relação ao escape que você trocou, né? Mas ela é um caso bem particular de que poucos escapes acabam trazendo um bom rendimento, né, em alta rotação para esse motor, né? É bem particular isso desse tipo de motor aqui pelo próprio funcionamento original dele. Bom, pessoal, então o objetivo desse vídeo hoje era trazer um pouco desse assunto, tá? Para vocês diferenciarem realmente o que acontece, né? Por que dessa diferença de uma moto e outra, e também um alerta até na preparação desse tipo de motor. A CB300, por já ter bastante potência a mais em rotações mais baixas, ela não tem a necessidade da gente fazer um aumento de cilindrada quando visamos uma maior velocidade final.
É claro que tudo dentro de um limite, né? Então, se você equilibrar um aumento de cilindrada com outras coisas no motor, ok. Mas a CB ela tem muito potencial. Então é um motor que ganha facilmente aí 8 cavalos, 12 cavalos, depende da preparação que for feita, até em rotações mais altas, inclusive que a Twister, sem mesmo trocar a cilindrada, né? Aumentar a cilindrada desse motor. Trabalhando um bom escape, um comando de válvulas, uma boa preparação de cabeçote nessa moto, alteração muitas vezes de estágio de compressão, a gente acaba tendo ganhos muito grandes nesse motor em giros até mais altos, como eu já mencionei. Então isso vai depender da preparação do cabeçote em si, do comando escolhido, do escapamento escolhido. Então há uma seleção de peças que devem ser feitas nessa moto e uma técnica de preparo realmente para ela, tá? Então o cabeçote dela é possível fazer bastante retrabalho nele mesmo na cilindrada original. Então ele aceita diferentes tipos de retrabalho, ele aceita até um trabalho mais ostensivo, digamos assim, né? Mais complexo, né, nesse cabeçote, mesmo para a cilindrada original, né, já que é um motor que ele trabalha com a mesmo diâmetro de válvula de uma Twister e tem 50 cilindradas a mais, né, no motor praticamente, né, pouco menos que isso. Então a gente consegue, né, retrabalhar uma rotação mais alta por cabeçote e também por um comando de válvula e o escapamento dessa moto, né? O enquadramento do comando também é outro dado. Então muitas vezes não vai ser feita a troca do comando de válvulas, mas o próprio enquadramento do comando original, se você souber o que você está fazendo, vai deslocar um pouquinho, né, essa faixa de potência máxima da rotação original para uma rotação um pouquinho acima. Claro que a diferença não vai ser gritante com o comando original, mas já é possível fazer dessa maneira. Só um detalhe, né? Por ser uma moto sistema de injeção eletrônica, toda e qualquer alteração que você vai fazer nessa moto, parte de motor principalmente, conferir o sistema de injeção, né? Como que está a questão da mistura dela, para não empobrecer demais, né? Já que ela não tem esse poder que muita gente pensa, que é de se autorregular, né? A gente altera e ela regula sozinha. Não é assim que funciona, então a gente precisa fazer alguns ajustes sim no sistema de injeção eletrônica. Estando atento a isso, é um bom motor, rende bons projetos, muita potência e pode sim desenvolver uma velocidade final maior com preparações sem o aumento de cilindrada.